A depressão é uma doença psiquiátrica crônica, que tem como sintomas tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações de humor. Muitas vezes é confundida com ansiedade e pode levar a pensamentos suicidas. Assim, é essencial diagnosticar a doença e iniciar acompanhamento médico. A doença mental atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a estimativa é que 5,8% da população seja afetada pela doença. Nesse vídeo, irei te contar sobre alguns tipos de depressão, suas causas e tratamentos. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Há uma grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza pode ocorrer desencadeada por algum fato do cotidiano, em que a pessoa realmente sofre com aquilo até assimilar o que está acontecendo, e geralmente não dura mais do que 15 a 20 dias. Por sua vez, a depressão se instala e, se não for tratada, pode piorar e passar por 3 estágios: leve, moderada e grave. A depressão em nível leve geralmente pode ser controlada, sem medicamentos, sendo tratada com terapia e exercícios físicos, por exemplo. Já os níveis moderado e grave têm auxílio de medicamentos para amenizar os sintomas da depressão, além da terapia e outras opções para melhorar a qualidade de vida do paciente, prescritas por psicólogos e psiquiatras. A ansiedade é a sensação desagradável, inquietação, sensação de pressa, urgência. De acordo com a psicóloga Luciana Kotakar, ela pode ser um distúrbio quando ocorre em momentos que não se justificam, ou quando é tão intensa ou duradoura que acaba interferindo com as atividades normais da pessoa. Já a depressão, por outro lado, é uma doença do organismo, como um todo, comprometendo o físico, o humor e o pensamento, explica a especialista. Nessa condição, a forma de ver e sentir a realidade são alteradas, modificando as emoções, a disposição, a alimentação, sono, até mesmo como se sente em relação a si mesmo. Geralmente, a pessoa pode apresentar 2 ou mais sintomas. Se houver dúvida, procure um especialista para ter um diagnóstico e tratamento correto. Não tenha medo ou vergonha de expressar o que realmente está sentindo e vivenciando, pois esses profissionais irão se basear nestes dados para prescreverem um melhor tratamento. Alguns sintomas são emocionais: apatia, falta de motivação, medos que antes não existiam, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, alto grau de pessimismo, indecisão, insegurança, insônia, falta de vontade de fazer atividades antes prazerosas, sensação de vazio, irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento, ansiedade, angústia e vontade de morrer. Físicos: dor de barriga, má digestão, azia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dores de cabeça, dores no corpo, pressão no peito, queda da imunidade. A depressão envolve uma ampla família de doenças, por isso é denominada como síndrome, e então classificada como doença psiquiátrica crônica. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores. Ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequências e não causa da depressão, considerada por muitos como o mal do século. Vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, que provavelmente é genética. A prevalência, número de casos numa população da depressão, é estimada em 19%, o que significa que aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo apresenta o problema em algum momento da vida.
Alguns fatores podem facilitar o aparecimento dessa patologia. Sofrer abuso físico, sexual ou emocional pode aumentar a vulnerabilidade psicológica, agravando as chances de desenvolver a depressão. Alguns elementos químicos, como o antiviral interferon alfa e o uso de corticoides, pode aumentar o risco de desenvolver depressão. A depressão em alguém que já tem predisposição genética para a doença pode ser resultado de conflitos pessoais ou disputa com membros da família e amigos. A tristeza ou luto proveniente da morte ou perda de uma pessoa amada, por mais que natural, pode aumentar os riscos de desenvolver depressão. Um histórico familiar de depressão pode aumentar a chance de desenvolver a doença. Contudo, é de conhecimento científico que a depressão é complexa, o que significa que pode haver diversos genes que exercem pequenos efeitos para o surgimento da doença, ao invés de um único gene que contribui para o quadro clínico. Eventos negativos, como ficar desempregado, divorciar-se ou aposentar, podem ser prejudiciais. Porém, até mesmo eventos positivos, como começar um novo emprego, formar-se ou se casar, podem ocasionar a depressão. Entretanto, é importante reiterar que a depressão não é apenas uma simples resposta frente a momentos estressantes do cotidiano, mas algo mais persistente. Problemas como o isolamento causado por doenças mentais ou por ser expulso da família e de grupos sociais também podem contribuir para o surgimento da depressão, assim como baixa autoestima. Às vezes, a depressão pode coexistir com uma grande doença, como por exemplo, o câncer, ou então pode ser estimulada pelo surgimento de um problema de saúde. Aproximadamente 30% das pessoas com vício em substâncias apresentam depressão clínica ou profunda, como álcool, cigarro, remédio e drogas ilícitas. Um episódio depressivo costuma ser classificado como um período de tempo em que a pessoa apresenta alteração em seu comportamento. Os principais sintomas são tristeza, falta de energia, falta de iniciativa, falta de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, pensamento lento e funções motoras mais lentas. Estes quadros tendem a ter uma duração mais curta, de até 6 meses, sem uma intensificação dos sintomas. Se uma pessoa começa a ter quadros depressivos recorrentes ou mantém os sintomas de depressão por mais de 6 meses, como uma intensificação do quadro, pode-se considerar que ela esteja passando por uma depressão profunda ou transtorno depressivo maior. Normalmente, o transtorno depressivo maior é um quadro mais grave e também tem grande relação com a herança genética. Nele, há uma mudança química no funcionamento do cérebro, que pode ser desencadeada por uma causa física ou emocional. As fases de depressão dentro do transtorno bipolar também são considerados um tipo de depressão. Os sintomas apresentados na fase de tristeza são os mesmos de um episódio depressivo. Já nas fases de euforia, o paciente pode apresentar sintomas como agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão por determinados assuntos, aumento de impulsividade, aumento de energia, desatenção, hiperatividade. Distimia é uma forma crônica de depressão, porém menos grave do que a forma mais conhecida da doença. Os sintomas de depressão podem durar um longo período de tempo, muitas vezes 2 anos ou mais. O paciente com distimia costuma perder o interesse nas atividades diárias normais, sentir-se sem esperança, ter baixa produtividade, ter baixa autoestima, sentir-se inadequado, ser excessivamente crítico, reclamar constantemente, ser incapaz de se divertir. Normalmente, os quadros de depressão atípica costumam ser melancólicos, em que o paciente apresenta principalmente tristeza e pensamentos de morte, desesperança e inutilidade. Há ainda o predomínio de falta de energia, cansaço, aumento excessivo de sono e humor apático. O maior exemplo de depressão sazonal são os episódios de tristeza relacionados ao inverno, que ocorrem devido à baixa exposição à luz solar. Existem outros tipos de depressões sazonais, ligadas às épocas do ano. Por exemplo, durante as festas de final de ano em que os níveis de estresse acabam aumentando devido aos pensamentos de promessas não cumpridas durante o ano e ansiedade por um novo período a vir.
A depressão pós-parto ocorre logo após o parto. Os sintomas incluem tristeza e desesperança. Muitas novas mães experimentam alterações de humor e crises de choro após o nascimento do bebê. Essas mudanças de humor acontecem principalmente devido às alterações hormonais decorrentes do término da gravidez. No entanto, algumas mães experimentam esses sintomas com mais intensidade, dando origem à depressão pós-parto. A depressão psicótica alia os sintomas de tristeza a outros menos típicos, como delírios e alucinações. Esse é considerado um tipo de depressão grave, mas costuma ser raro. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolvê-lo, e não só quem tem histórico de psicopatia na família. A depressão na adolescência é caracterizada pelos mesmos sintomas da depressão profunda. A única importante diferença é que normalmente no lugar da tristeza, costuma apresentar irritabilidade. No Brasil, cerca de 20% dos adolescentes entre 14 e 15 anos apresentavam depressão leve e moderada, e quase 9% depressão grave. Já entre os jovens de 16 a 17 anos, o número de depressão grave aumenta 17%, e 13% tem depressão leve a moderada. A depressão grave costuma ser mais comum em adolescentes com ansiedade, abuso de drogas, além de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A depressão infantil é bastante semelhante à depressão na adolescência, tendo como sintomas mais comuns a irritabilidade, perda de interesse, mau humor, tristeza e isolamento. Além dos fatores também comuns a adultos que podem levar à depressão, crianças também apresentam algumas outras causas que potencializam a doença. Sofrer maus tratos domésticos, ser vítima de bullying, pertencer a minorias sexuais, ser rejeitado por algum familiar ou amigo. A depressão na menopausa nem sempre é associada à tristeza, choro compulsivo e desinteresse. Isso porque nesta fase da vida da mulher, o transtorno depressivo costuma causar irritabilidade, cansaço, desamparo ou até mesmo por meio de outras doenças, como vaginite, gripe, herpes, gastrite e cefaleia. Mulheres entre 35 e 50 anos, portanto, têm mais riscos de apresentarem depressão devido ao período de grandes alterações hormonais devido à chegada da menopausa. A depressão gestacional é realidade a mais de 70% das mulheres, que apresentam queixas de depressão durante a gravidez. Mulheres em idade fértil, considerado hoje entre 10 e 49 anos de idade, têm 2 vezes mais chance de terem episódio de depressão do que homens. Ainda cerca de 20% das mães que tiveram depressão pós-parto apresentavam sintomas de depressão gestacional. Desde que tenha sido realizado um diagnóstico correto que leve em consideração todos os fatores envolvidos, o que se pode esperar é uma melhora total no quadro depressivo. Com todos os métodos de tratamentos atuais, e principalmente com os fármacos de última geração, o prognóstico é realmente muito bom e pode sim afastar o paciente da depressão. A qualquer sinal de depressão, independente de qual tipo citado no vídeo, procure um médico. Bom pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu sou JC e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!